Venho aqui hoje falar do PL 527, o PL que institui o Sistema Estadual de Aviação e dá outras providências. Um PL que, a priori, que tenha um nome bonito, deixa informações muito desencontradas, ou quase nenhuma, sobre o que é esse tal sistema de aviação. Na Comissão de Constituição e Justiça, eu tive negado o direito meu de apresentar voto em separado contrário pelo presidente da comissão. Hoje, na Comissão de Finanças, eu apresentei voto em separado, foi pedido de vista e o processo não está aqui. Mas a pergunta que fica é quais informações o povo precisa para saber o que é o tal do sistema de aviação. Primeiro, quais são as aeronaves que vão integrar esse sistema? Como ficam as situações das aeronaves que operam de forma terceirizada, como o caso da Helisul, que é uma prestadora de serviço. Outra pergunta que o povo quer saber é como fica também a questão da aeronave que foi adquirida pela Copel com o prefixo PR, PRX. Ela vai integrar tal sistema? A pergunta sobre essa aeronave é clara. Aqui está o registro da mesma, junto à ANAC, feito em janeiro de 2024. Essa aeronave foi comprada no final de 2023, em dezembro, e registrada sem licitação em 1 de 24. Paga com juros sobre o próprio capital da Copel. Comprou direto da Copel. Isso desobrigou a Copel, inclusive, a pagar impostos sobre a transação. Mas a Copel já era privada. Por que houve uma licitação, ou melhor, não houve uma licitação e se dirigiu para essa compra direta da privatizada? Por que não houve uma busca por preços melhores ou até por outra aeronave? E a pergunta fica mais clara ainda, porque essa aeronave está sendo muito utilizada pelo governo do Paraná. Vejam só, nesse aplicativo de voo, essa aeronave sai à meia-noite do dia 15, num sábado à noite de Guarapuava, e vem para Curitiba. Essa aeronave também no dia 21, numa sexta-feira, sai de Porto Iguaçu, na Argentina, e vai para as imediações de Cascavel. Mas olha que curioso, numa quarta-feira, por volta das 7h30 da noite, essa aeronave sai de Curitiba e pousa em um aeródromo não registrado oficial entre Dourados, no Mato Grosso, e Campo Grande. Está aqui, ó, registro. A pergunta que fica para a gente é, como que uma aeronave está pousando, de repente, num aeródromo rural, em Campo Grande, ou em Dourados? Uma outra pergunta é que numa sexta-feira à noite, numa sexta-feira por volta do meio-dia, essa aeronave sai de Curitiba e vai pousar na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Está aqui, ó. Aqui também, essa aeronave sai de Curitiba, sai de Ponta Grossa, vai a Foz do Iguaçu, vem a Curitiba, de Curitiba vai a Campinas, São Paulo e vai próximo a Belo Horizonte. Num sábado de manhã. Está aqui. Aqui, essa aeronave sai de Curitiba, num domingo, 3 horas da tarde, vai próximo a Maringá e Londrina e Apucarana. Não consigo precisar o local, mas eu vou pesquisar melhor. E essa aeronave volta no dia seguinte, vem até perto de Ponta Grossa no sábado. Ainda, sai de Cascavel numa sexta-feira, 1h da tarde, vai próximo a Maringá, Londrina, deve ser Apucarana, essa cidade aqui, ou Jandaia do Sul, é mais ou menos a região geográfica que está aqui. E ela volta também para próximo de Ponta Grossa, deputada Mabel. Vários voos indo para Ponta Grossa dessa aeronave. E aí fica a pergunta, por que essa mudança do governo sobre o sistema de aviação civil? Vão ser constituídos 8 novos cargos na Casa Civil. Vai se tirar o poder da Casa Militar e da Secretaria de Segurança Pública de controlar esse processo, que tem uma lei que obriga ele a ser controlado pela Casa Civil. As aeronaves usadas
para as atividades de defesa civil também vão ficar sobre decisões políticas da Casa Civil? Ora, quem vai controlar o voo e quais aviões será a Casa Civil e não mais a Casa Militar. Por que a Casa Militar vai se tornar superior, por que a Casa Civil vai se tornar superior à Casa Militar e à CESP nas operações de defesa civil? Hoje a Casa Militar e a CESP são as responsáveis para contactar a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para fazer o registro do voo. A pergunta que fica: isso vai ser feito por 8 comissionados a partir de agora, dentro da Casa Civil, casa política do governo? Qual que é a finalidade exata desse processo? Eu não consigo enxergar nenhum benefício, a não ser a gente tornar o uso de aeronaves de uma forma mais prática. De repente, não estou acusando, mas de repente para fins políticos. Isso vai dificultar a fiscalização. E esse é o nosso papel aqui dentro dessa casa. Como fiscalizar esses processos? Eu consegui aqui algumas informações, mas elas não são todas com alto poder de precisão quanto às localidades. Eu vou me informar melhor e já referenciar o local de pouso. Mas vários dos locais de pouso são aeródromos não oficiais. E isso tem que estar claro no projeto do sistema de viação da Casa de Aviação do Estado do Paraná. Como que a gente vai permitir esse tipo de inconsistência? Pista rural é propriedade privada? É fazenda de alguém? Onde é e onde estão essas pistas de pousos? Como sempre, vocês me conhecem, eu não vou fazer falsa acusação. Mas está cheirando mal esse processo aqui dentro, a celeridade que ele teve, e quando eu fiz voto contrário, a forma ríspida, truculenta, não regimental que foi tratado o meu voto dentro da CCJ. Eu fui impedido de apresentar um voto em separado e contrário, porque segundo o entendimento do presidente, o meu voto não cabia regimentalmente da forma que eu estava expondo ele. Eu fiquei intrigado, porque tamanha desproporção, porque tamanha agressividade. Será que só porque eu sou da oposição? Mas depois eu fui estudar o projeto e começou a me aparecer essas dúvidas todas. Nós vamos criar um sistema de aviação? Para qual finalidade, se já existe um coordenado pela Casa Militar e pela CESP? Qual a finalidade disso? É facilitar o acesso de integrantes do governo, da sua alta cúpula, a voos e, de repente, dificultar o processo de transparência? Ou é permitir maior comodidade para ações de política local? O que resta, presidente Traiano, é a gente receber as informações desse processo. Nós não podemos votar aqui uma situação em que sequer há uma justificativa sobre os aumentos de gastos comprovados. Sequer nós não saberemos quais são as aeronaves que poderão fazer o sistema proposto aqui. Quem serão os responsáveis para controlar os voos do governo do Paraná? É muito importante que isso fique claro, porque tudo que vem do Palácio, em ritmo apressado, a gente sabe o fim que deu. O povo se ferrou, para não usar outro termo que rimaria nessa situação. Então fica aqui um alerta, que nós vamos fiscalizar. Por que esse avião, de repente, pousou tanto em Ponta Grossa, Apucarana e intermediações no estado do Paraná? Qual foi a finalidade disso tudo? Para a gente entender a necessidade da criação de um sistema de aviação de uso apenas interno do governo do Paraná. Esperamos de verdade que não criem o aerorrato no estado do Paraná.